Olá, você seja bem-vindo à nossa aula de geografia, aula essa que nós estamos tratando sobre teorias demográficas, né? Nós vimos o que são as teorias demográficas, né? Que são aqueles instrumentos de análise do comportamento e da dinâmica, né? Da população humana, né? Vimos aqui as principais teorias, que é a teoria malthusiana, né, a neomalthusiana, e paramos aqui na neomalthusiana, tá ok? Então nós vimos que a teoria neomalthusiana é uma, uma nova é, uma nova visão, né, mas sempre utilizando, os neomalthusianos utilizando as ideias de Malthus, né, de Thomas Malthus, não é isso? Então vai trazer essa ideia. E aí o que acontece, gente? Malthus, só para a gente recapitular a aula anterior, né? Malthus tinha a seguinte ideia. Malthus tinha medo de quê? Qual era o grande medo de Malthus, gente? Que a população viesse a passar fome, né? Esse era o medo de Thomas Malthus, de que a população viesse um dia passar fome, né? Esse era o grande medo de Malthus. E por que ele tinha esse medo, professor? Simples, ele via que a população estava crescendo num ritmo muito acelerado em relação à produção de alimento. Ele falava que a população estava crescendo de uma forma de PG, de progressão geométrica, né? Enquanto que os alimentos estavam sendo produzidos de uma maneira lenta, que seria que ele chamava de progressão aritmética, né? Então ele falou, ó, vai chegar um período que a população vai passar fome, não tem como, vai crescer tanto a população que a humanidade vai vir passar fome. Esse era o medo de Thomas Malthus, e aí ele vai propor, né, vai fazer propostas bastante conservadoras, né? Porque ele era, além de ser economista, ele era o pastor de uma igreja, né, gente, anglicana, né? Ele era um pastor, então ele vai pegar suas ideias religiosas também para fazer essa proposta aí da questão do controle de natalidade, né? Então ele vai utilizar questões morais para controlar a taxa de natalidade. Essa foi a proposta de Thomas Malthus. Após a Segunda Guerra Mundial, né, vai surgir seus discípulos, que são os neomalthusianos. Olha a palavra neo, os novos, né? Malthusianos. Então vai surgir seus discípulos, os neomalthusianos. E os neomalthusianos, já com a ideia diferente de Malthus, lembrando, hein? Vocês viram que Malthus estava enganado, né, gente? Thomas Malthus estava enganado. Por quê? Porque ele não contava com o avanço da tecnologia, né? Essa questão do desenvolvimento tecnológico. E aí o que aconteceu? O homem foi fazendo novas descobertas, né? Ele foi o que ampliando a sua produção agrícola, né? Ampliando, e cada dia que se passa está batendo, as safras vêm batendo recordes, né? Então vejam que Malthus não contava com essa questão tecnológica, né? Então ele estava errado, a população não veio passar fome porque ele não contava com a questão do avanço tecnológico. Enfim, como eu estava dizendo para vocês, os neomalthusianos vêm após a Segunda Guerra Mundial, né? Eles vão ali revestir, né, as ideias de Malthus, né? Então vem ali os seus novos discípulos, e esses novos discípulos de Malthus são chamados de neomalthusianos, e eles têm uma outra ideia. Eles vão querer propor a mesma coisa que Malthus propôs, que é o que, gente? Controle de natalidade, né? O que é o controle de natalidade, gente? É uma intervenção, né? Uma intervenção para que as pessoas venham ter o que? Menos filhos.
É o controle de natalidade, controlar o número de nascidos, né? Então, os neomalthusianos vão vir com essa ideia também de fazer esse controle de natalidade. Só que ele vai vir com outra ideia. E por que eles vão pedir assim? Vai falar assim, olha, tem que fazer o controle da natalidade. Só por fazer, não. Eles vão vir com a seguinte ideia, os neomalthusianos vai falar assim, ó, vocês, países subdesenvolvidos, naquele período, Guerra Fria, né? Nem falava países subdesenvolvidos, não. Falavam países de terceiro mundo. Era Guerra Fria. Vocês, países de terceiro mundo, vocês são pobres? São pobres porque vocês têm uma população enorme. Se vocês não tivessem uma população tão grande como a de vocês, vocês não seriam pobres como são, né? Então vai trazer essa ideia, tá? E aí o que acontece? Mas não se preocupe, os neomalthusianos falam, mas não se preocupe, vamos resolver o problema de vocês, nós temos que fazer o controle de natalidade para diminuir essa população. E nós vamos oferecer agora o quê? Nós vão fazer essa intervenção, gente, oferecendo o quê? Que o Estado vem oferecer métodos contraceptivos, né? Proporcionar laqueaduras para as mulheres, né? Que venha distribuir gratuitamente muitas camisinhas anticoncepcionais, todo esse material, né? Todo esse aparato que evita, né, as mulheres de ter filho, todo esse aparato venha a ser utilizado pelo Estado e que venha até mesmo fazer campanha, né, para diminuir essa população. Tá? Então essa é a ideia dos neomalthusianos. Só que eu falei para vocês que, na verdade, é uma ideia que estava meio estranha. Por quê, gente? Falei para vocês, os Estados Unidos é o terceiro país com a maior população, né, em relação à população. É a terceira maior população do planeta dos Estados Unidos. É um país pobre? Não. Então, tem alguma coisa errada? Japão é a 10ª maior população do planeta. É um país pobre? Não. Então a gente começa a perceber que quantidade populacional não tem muito a ver com questão de pobreza, gente. Tá? Calma, temos que ser mais críticos. Olha essa imagem aqui. Nós vamos dar continuidade a esse raciocínio. Olha essa imagem aqui, né? Foi falado na outra aula, né? Essa mulher aqui pedindo o quê, gente? Pedindo uma esmola pelo amor de Deus, né? Aí a senhora aqui, né? Com condições, pelas roupas, a gente percebe aqui que é uma senhora com condições, vai dar para ela o quê? Um anticoncepcional. Ou seja, né? Ela vai falar assim, você é pobre porque você tem esse tanto de filho. Será que é isso mesmo, que as pessoas são pobres porque têm muitos filhos? Né? Vai ter uma teoria que nós vamos ver agora que vai falar assim, ó, nananina, não, isso que vocês estão falando não tem nada a ver. Essa teoria ela foi formulada pelos reformistas, ou também chamado de marxistas. É a teoria reformista ou teoria marxista. De cunho, por que é um marxista, professor? Porque ela é de cunho marxista. Tá? Ela vai pegar as ideias de Marx para desenvolver essa teoria demográfica, chamada de reformista. Vamos ver o que os reformistas falavam, gente? Os reformistas ou marxistas, em oposição aos neomalthusianos, consideram a própria miséria causa do acelerado crescimento demográfico e não o contrário. O que isso quer dizer, gente? Veja só, os reformistas, né? Eles são o quê? Contra a ideia dos neomalthusianos. Lembra que os neomalthusianos falavam, olha, esses países são pobres porque a população tem muitos filhos? Os reformistas vão vir e falar assim, não, eles não são pobres porque tem muitos filhos, não. Eles são pobres porque não tem uma distribuição de renda
decente dentro desses países. Esses países pobres, que vocês estão culpando por ser pobres devido à quantidade da população, eles são pobres porque lá vai haver uma grande concentração de renda na mão de poucas pessoas. E a grande parcela da população não vai ter dinheiro. E ainda mais, os reformistas vão falar assim, olha, e eles só têm a população grande porque eles estão jogados à miséria. Se essa população tivesse acesso a um serviço de saúde pública de qualidade, isso não aconteceria. Se essa população tivesse acesso a um serviço de educação pública de qualidade, isso não aconteceria. Dê educação para esse povo de qualidade, para ver se eles vão ter uma população grande. Entenderam aí? Então não adianta vir culpar a pobreza, jogar culpa na pobreza desse povo, dizendo porque eles são pobres só porque tem muitos filhos. Não, eles são pobres e têm muitos filhos porque eles não têm. O Estado não deu a educação para ele, o Estado não oferece um serviço de saúde de qualidade para ele, né? E ali também, nesse lugar aí, tem uma grande concentração de renda. Então, se o povo é miserável, se o povo é pobre e tem uma população grande, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, seus neomalthusianos e seus reformistas. Seus neomalthusianos, não tem nada a ver. Esse povo é pobre porque esse país tem grande concentração de renda. Esse país não oferece uma educação de qualidade. Esse país não oferece uma educação pública de qualidade, não oferece um serviço público de saúde de qualidade. Ofereça isso que eu estou falando para vocês verem se essa população vai continuar sendo pobre. E aí, gente? O que vocês acham dos reformistas, né? Olha aqui embaixo aqui, ó. Eles propõem uma melhor distribuição de renda, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? E de alimentos também. O aumento da escolaridade, né? Que é a educação pública de qualidade para essas pessoas, que ocasionariam num planejamento familiar. E é fato, né, gente? Nós já vimos nas aulas anteriores, quanto mais estudo, né, as pessoas passam a ter, tanto o homem como a mulher, menos filhos elas querem ter, tá? Então os reformistas falavam isso, dê educação para vocês verem que automaticamente essa população vai diminuir, né? Automaticamente essa população vai diminuir os números, o controle de natalidade, né? Vai diminuir a taxa de natalidade. Né? Automaticamente vai diminuir essa taxa de natalidade. Então essa foi a ideia, viu, gente, dos reformistas. Os reformistas foram ali, ó, no calcanhar de Aquiles dos neomalthusianos. E eles foram os que mais atacaram os neomalthusianos, né? Falando que os neomalthusianos não enxergavam o verdadeiro problema, né? da pobreza daquela população. Tá? Tava colocando culpa em uma coisa que não tinha nada a ver. Assim falavam os reformistas. Ó, neomalthusianos, vocês estão colocando culpa aqui numa coisa que não tem nada a ver. Tá? Se essa população é pobre, é porque não foi o serviço público de qualidade, não chegou a essas pessoas, que é educação e saúde, né, gente? Tá? Então isso é fonte, realmente, uma fonte, né, importantíssima para uma sociedade se desenvolver, né, de uma maneira mais saudável. Japão, quando sai arrasado da Segunda Guerra Mundial, todos nós sabemos, né, sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, Japão fica totalmente arrasado, mas arrasado, começam do zero, né, gente, do zero, eles começam ali do zero mesmo, e o primeiro passo do Japão, um dos primeiros passos do Japão foi o que, gente? Uma educação de qualidade. E aí chegou onde chegou, né, gente? O Japão já foi a segunda maior economia do planeta. Hoje está em terceiro, perdeu o lugar para a China. Mas veja, um país que saiu das ruínas, dos escombros da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, para alcançar um pódio, né, de segundo lugar na questão da economia.
Então veja o salto, né, gente? Os países que investem realmente em saúde, né? Investem em saúde, investem em educação e cuidam em distribuir melhor a renda, é um país que certamente terá sucesso, a sua população, né, também vai ter uma vida mais digna, tá, gente? Agora, países que não oferecem educação pública de qualidade, que oferece qualquer coisa para a sua população, que você chega no hospital público para ser atendido, não consegue de maneira nenhuma, nem morrendo você está sendo atendido, esse país não tem o que dá certo, gente. Essa é a verdade, tá? É um país para pessoas ricas. Os pobres estão, né, ao léu, tá? Ao léu. Isso é fato, tá ok? Fato. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos retomar, tá, as teorias demográficas, tá bom? Até a próxima aula. Fui. Tchau, tchau.